Equação do segundo grau, aula 1, definição e operações. O que define uma equação do segundo grau é a parcela que contém justamente o grau 2. Então, nós temos aqui, em uma equação do segundo grau, 3 parcelas. A de grau 2, a de grau 1 e a de grau 0. Os valores que acompanham x ao quadrado A, que acompanha x ou o primeiro grau B, o termo independente C. Então, são 3 partes aqui dentro de uma equação do segundo grau. A, B e C são os coeficientes. Então, podemos resolver aqui uma equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela tem 2 partes. O primeiro, que é o delta, e a segunda parte é encontrarmos as raízes. No formato de uma equação do segundo grau com ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, vamos em busca do delta, que é o chamado discriminante também. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que quem acompanha x ao quadrado é a, quem acompanha xb, termo independente c. Uma vez que eu tenho o valor de delta, eu vou em busca das raízes, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta encontrado, dividido por 2 vezes a. Assim, nós temos a possibilidade de encontrar as raízes da equação, x1 e x2. Ao discutirmos a quantidade de raízes de uma equação, nós iremos ter a seguinte relação. No caso, estamos estudando uma equação do segundo grau. A quantidade de raízes de uma equação, independente do seu grau, é de 0 até o grau da equação. Então, no caso aqui, uma equação do segundo grau, ela pode ter 0, 1 ou 2 raízes. Isso depende de quê? Depende estritamente do valor de delta. Então, uma vez que nós conseguimos o delta através de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós teremos 3 possibilidades de resultado. Um delta menor que 0, ou seja, um delta negativo. No caso de um delta negativo, não admite raízes reais. Dentro do campo dos reais não é possível resolver essa equação. Porque quando nós vamos por menos b mais ou menos a raiz de delta, essa raiz quadrada de delta na segunda parte da nossa equação, não é possível executá-lo quando um valor é negativo, pois não existe raiz negativa dentro de uma possibilidade de uma raiz quadrada. Então, não existe raiz de números negativos sendo esse índice par. Então, por isso, nós não teremos raízes no caso de um delta negativo. Se o meu delta é igual a 0, a equação admite única raiz. Também encontramos essa definição aqui sendo 2 raízes iguais. Então, é uma possibilidade também, 2 raízes iguais. Mas as 2 raízes iguais nada mais é que uma única raiz, ok? E se o meu delta é maior que 0, ou seja, um delta positivo, a minha equação admite 2 raízes. Então, recapitulando, a quantidade de raízes está relacionada aos valores de delta. Menor que 0, nenhuma raiz. Igual a 0, uma raiz. Maior que 0, 2 raízes. Exemplo 1, temos uma equação do segundo grau e precisamos apenas do delta neste caso aqui. Então, é interessante sempre, antes de iniciarmos uma equação do segundo grau, ao lado colocarmos os valores respectivos de cada um deles, né? O a é quem acompanha x ao quadrado, quando não tem nada é 1. O b, menos 10, lembrando que o sinal acompanha junto. E c, 25. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, substituindo valores. Encontramos um delta igual a 0, alternativa D. Lembrando que, para um delta igual a 0, nós temos uma única raiz aqui. Se fosse necessário, também podemos fazer essa correlação. No exemplo 2, vamos em busca das raízes de uma equação do segundo grau.
sempre separando os valores de A, B e C. A vale 1, B menos 2 e C menos 3. Ao substituir no delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, encontramos um delta 16. Raiz de delta, né? Raiz de 16, 4. Então, na segunda parte da nossa equação, nós iremos substituir menos B, B negativo, menos 2, 2 positivo. Mais ou menos essa raiz de delta que vale 4, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então, teremos aqui a primeira parte. 2 mais 4, 6. Por 2, 3. 2 menos 4 menos 2. Por 2, menos 1. Então, as duas raízes aqui, 3 menos 1. Alternativa B. No exemplo 3, nessa equação, vamos separar os valores de A, K, B, menos 4 e C, menos 2. Qual o valor de K para que essa equação possua única raiz? Única raiz é delta valendo zero, ou seja, o nosso B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, obrigatoriamente, tem que ser igual a zero. Ao substituir os valores, temos que 16 mais 8K é igual a zero. O 16 passa para o outro lado e fica negativo. Então, teremos aqui o nosso K, menos 16 por 8, menos 2, alternativa D. Essa foi a aula 1, definição e raízes.